Olá, boa tarde. Desde o dia 16 de abril, os caminhoneiros passaram a integrar a campanha de vacinação nacional contra a gripe e em uma ação da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí, em parceria com a CCR Autoban, que administra a Anhanguera e a Bandeirantes e a Rede Graal, acontece nesta quinta e sexta-feira, no quilômetro 56 da pista sul, sentido capital da Bandeirantes, em Jundiaí, a vacinação para esse público. Além disso, estão sendo distribuídos kits de alimentação em rodovias administradas pela concessionária. Aqui em São Paulo, além do quilômetro 56 da Bandeirantes, também estão sendo entregues no quilômetro 40 da mesma rodovia e no quilômetro 37 da rodovia Anhanguera. Pela via oeste, a distribuição acontece em São Roque, na Estrada para a Saúde, no quilômetro 57, em Santana de Parnaíba, no quilômetro 41, em Alumínio, no quilômetro 73, no Rodoanel em Osasco, no quilômetro 16 e na SP Vias, no pedágio de Avaré. A Renovias faz a entrega no acesso de descanso em Mojimirim e no posto RVM no quilômetro 160 e também em Santo Antônio de Posse. Na Nova Dutra, a concessionária oferece a alimentação na balança de Guararema, sentido São Paulo, em Queluz, sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 82 e no quilômetro 301, na balança de Resende, sentido São Paulo. Legal, né? Muita gente aí pensando nos caminhoneiros neste momento em que o transporte de suprimentos, alimentos e tantos outros produtos são essenciais, ainda mais neste momento de pandemia. Agora a gente vai falar um pouquinho ainda de saúde, porque a ASBAI, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, informa que pacientes com asma não são mais propensos a adquirir a infecção por coronavírus, porém, eles são mais propensos a desenvolver complicações. Por isso, a gente ouviu o especialista da associação que detalha os cuidados para os asmáticos. Pacientes que têm asma não estão em maior risco de ficarem infectados pelo coronavírus. Entretanto, aqueles pacientes que têm asma mais grave ou asma mal controlada, esses pacientes eles têm uma chance maior de, uma vez infectados, de terem a doença mais grave. São esses os pacientes que precisam ter um isolamento social mais estreito, mais rígido. Os outros devem obedecer às orientações do Ministério da Saúde e das suas prefeituras e governos estaduais em relação ao isolamento. Mas, de um modo geral, sem dúvida nenhuma, evitar aglomerações, evitar o contato social é uma forma de se proteger. Em relação ao trabalho, é muito importante que as pessoas que têm asma grave sejam conduzidas a outra forma de trabalho como o home office, o trabalho à distância. É muito importante que profissionais de saúde que têm asma grave, que precisam usar corticoide sistêmico, que precisam usar uma grande quantidade de medicação, também não sejam expostos ao maior risco de infecção pelo coronavírus. Os demais precisam se cuidar, como todo mundo precisa se cuidar, e principalmente controlar a sua asma. Era isso que eu tinha para dizer. Cuidem-se e lavem bem as mãos. E ainda falando de saúde, a vitamina D está associada ao fortalecimento do sistema imunológico e vem chamando a atenção das pessoas. Mas por que ela é importante para a saúde? E como ter um nível desse importante componente em nosso organismo? Uma especialista dá as dicas. Ela é um nutriente muito importante para a nossa imunidade, mas não dá para relacionar ela com o combate ao coronavírus, porque ainda não há trabalhos suficientes para isso. Ela é produzida por exposição à radiação ultravioleta B, necessita-se geralmente de 10 a 15 minutos de exposição solar. A Sociedade Brasileira de Dermato recomenda que se faça essa exposição em braços e pernas, que são áreas de menos risco de cânceres de pele, de fotoenvelhecimento. Lembrar que após esse período de 10 a 15 minutos, fazer uso de protetor solar e não se deve
fazer a tomada de sol com vidros e janelas, porque impede que os raios entrem e a absorção seja correta. Se você não consegue fazer essa tomada de sol por causa desse período da pandemia, que estamos todos em casa, pode ser feita a reposição oral da vitamina D, que deve ser acompanhada pelo seu médico, e a eficácia é a mesma. Fica a dica. Entre em contato com a nossa redação através do WhatsApp no 19 97829 3776. Eu estou em casa e, se puder, fique você também. Mirna Abreu para a TV Câmara Campinas.